Prazer estar aqui depois de alguns anos e na pós-pandemia, né? Essa nova fase da transição planetária que a gente está vivendo. Nesses 2 anos, né, que a gente continuou encarnado, né, ganhamos a oportunidade de continuar a nossa missão como encarnados. Em 2 anos em que a maioria, pelo menos nós, né, como professores, passamos, acho que 75% do nosso tempo, né, dentro de casa. Eu saí até mais porque tinha que comprar os alimentos, trabalhar também com segurança, deu certo, né? E esses 2 anos de transição planetária que a gente presenciou as partidas, né, de entes queridos, de irmãos, de irmãs, e também presenciou a chegada, né, de outros tantos que estão aí começando a jornada. Essa é a regra, né, da justiça divina. Uns 50 mil por dia tem que partir e outros 50, 60 mil estão chegando todo dia no planeta Terra. Mas esse é mais ou menos a média, né, de desencarnados e os que estão reencarnando. E nesses 2 anos de transição planetária, eu gosto mais do termo transição planetária, que é o termo real, do que a pandemia. Porque todas as pandemias e epidemias que a gente vivenciou eram transições planetárias. Só que cientificamente a ciência prefere esse termo, por vários motivos, né? Mas o termo correto sempre foi e sempre será transição planetária. O que está acontecendo aqui na Terra e está acontecendo em outros planetas, né? Como é o esperado. Talvez na Terra a gente tenha acelerado um pouco alguns fenômenos por imprudência, por uma visão equivocada de progresso, né? A gente sabe, o único progresso que é realmente verdadeiro é o moral. Todos os demais a gente pode escolher a velocidade que a gente vai impor na economia, nas opções que a gente faz. Mas acelerar o nosso progresso moral é o principal papel nosso aqui, encarnados. E nesse período, como a gente convive muito com jovens, eles sempre perguntam, né? O que eu tenho, já que você é espírita, é assim que começa um papo de quem não é espírita com quem é espírita. Já que vocês são espírita ou você é espírita, o que eu tenho que fazer para ter uma encarnação, com certeza, com dificuldades, porque todos vão ter, nós estamos num planeta que oferece isso, muitos desafios e dificuldades para a gente exercitar a nossa inteligência espiritual, mas eles perguntam, o que eu tenho que fazer para ter um rendimento moral de médio para cima, e não de médio para baixo? E aí vem as diretrizes para o bem, né? O que a gente tem que fazer no dia a dia, e como está projetado aqui, muito bem colocado, né? Ó, pregue sempre o Evangelho, se necessário use palavras. Se necessário, né? Porque pregar o Evangelho na visão de um espírito, né, desse quilate aí, é não deixar, é a primeira diretriz para o bem, é não deixar as mãos enferrujarem. Mãos enferrujadas não estão evoluindo moralmente como se espera. E o que são mãos enferrujadas? São mãos preguiçosas, que têm potencial para executar tarefas que não têm nada de grandioso, são tarefas do cotidiano, gente. Tarefas do dia a dia. Dialogar com os entes queridos que estão dentro de casa, abraçar o próximo, né? Lá em casa a gente sempre faz, tem 2 espíritos, né, vivenciando uma experiência humana, que no caso é eu e a Fernanda, encarnados, e tem um espírito vivenciando uma experiência felina, que é o Didivaldo, nosso gato. Nós temos ali uma convivência, tem pontos, né? Tem dias que tem que dialogar mais, mas o abraço, por exemplo, o afeto, o acolher, é uma diretriz para o bem. A gente tem que abraçar. Com a pandemia a gente teve que manter um distanciamento, até para a gente relembrar o que era, né? Não ter distanciamento, porque a maioria das pessoas estava vivendo dentro do mesmo teto e não se falavam.
As agendas eram de popstar, de muitos casais que a gente conhecia. Um saía 8 horas, voltava 11 horas da noite, porque tinha que trabalhar o dia todo para manter um padrão. O outro saía 9 horas, voltava 11 horas. Quer dizer, encontravam com os filhos nos intervalos, né? Ou nos finais de semana. Então a gente teve um período para rever, né, o que é abraçar o próximo, o que é dar carinho, o que é acolher, o que é amar, né? Porque amar durante a transição planetária foi um teste, né, para muitos, né? Porque a gente tinha que passar a maior parte do tempo com todos aqueles que a gente amava eventualmente, né? Via, dialogava quando dava, e de repente a gente teve que ficar 24 horas olhando um para a cara do outro, fazendo culto no lar online, fazendo passe espírita online, fazendo DR, né, que é discutindo a relação presencial, aí não era online, né, e tendo que exercitar a paciência. Agora, o número de abraços que eu dou, os psicólogos dizem, né, e às vezes pode ser um abraço virtual, sim, né, se for dado de coração, mas de preferência aquele presencial, quando a gente chega, né, isso é uma qualidade do povo latino, né. Qualquer país que você viajar aqui no sul do Equador, né, abaixo da linha do Equador, tanto no continente sul-americano, latino-americano, quanto no africano, as pessoas se confraternizam se tocando. Um pouco diferente, né, do continente do norte, onde as pessoas são mais distantes, né, elas se cumprimentam com o olhar. Só depois de muita confiança, mas muita confiança e intimidade, que elas se dão o direito de aperto de mão. Né? Quem for para viajar para o norte, chegar lá abrindo o braço, vai sentir uma diferença. Aqui a gente é de contato, né? O abraço, muitas vezes, quando você dá um abraço, né, com afeto, com respeito, você está dando um passe, na verdade, na pessoa. Ela nem está, ou está recebendo um passe. Então, o acolher é a principal ação dessa fase que está sendo chamada de pós-pandemia, a primeira diretriz no bem, né? Se eu quero saber se eu estou indo bem, eu tenho que estar o quê? Exercitando as minhas mãos para elas não enferrujarem. Isso é uma metáfora, né? Na verdade, eu tenho que estar à disposição para servir e para acolher quem necessitar. E o que não falta é necessitado, né, gente? Eu abro o portão lá eu moro ali no São Mateus, eu abro o portão do prédio, aumentou exponencialmente o número de necessitados. Antes era muita gente precisando de bens materiais. Hoje é de bens materiais, mas também de afeto, de carinho, de atenção, de diálogo. Tem um lá especial, um espírito encarnado lá que sobreviveu a uma chacina lá na Rocinha, né? Celcinho da Vila Vintém. Todo dia que chove, faça sol, ele está lá de vez em quando ele dá uma sumida. Eu acho que ele consegue fazer uma reservinha, ele muda de localidade. Mas todo dia, nos últimos tempos, ele está lá na porta. E a gente criou uma relação, né, de confiança, né? E ele sempre conta, eu não sei se ele acha que... Eu acho que ele acha que isso é importante, ele sempre repisar isso. Ele sempre me conta que ele foi o único sobrevivente de uma chacina lá na Rocinha. Ele me mostra os locais onde estão alocadas as balas, né, que nem tiveram como tirar dos fuzis. Ele tomou o tiro, ele sobreviveu, e ele sempre conta, né? E outro dia ele me perguntou a minha idade. E foi engraçado que eu falei, primeiro fala a sua. Quando ele falou a dele, eu falei, olha, acho melhor não falar a minha. Porque ele é um pouquinho mais de idade que eu, mas você vê como que o sofrimento, né, as dificuldades que ele passou, as provas e expiações, e muitas expiações, modificaram ele anatomicamente, né? Ele está muito mais sofrido, como a gente fala, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é o que a gente fala também, tomou juízo. Uma vez eu conversando com um paciente, falei, o que o espírita tem que fazer para começar a fazer? Ele falou, a primeira coisa, Marco, não é espírita não, é qualquer encarnado que está aí, pode ser evangélico, espírita, católico, da Umbanda, ateu, tem que tomar juízo.
Porque a gente, como foi falado aqui, a gente sabe muito bem a diferença do fazer o bem e do fazer o mal. Do falar a verdade e do falar mentira. E não existe meio termo, né? Apesar da gente, às vezes, pegar alguns atalhos. E ele fala, o que a gente precisa, Marco, resumindo todo o evangelho, é tomar juízo. Né? Tomar tendência, como fala na roça. Né? É a gente fazer o seguinte, se eu tenho tempo livre, fora do meu trabalho, né, que é remunerado, eu tenho que estar trabalhando para o meu próximo. E muita gente ataca a gente quando você vai fazer uma atividade voluntária, porque as pessoas falam assim, eu não suporto os espíritas. Por quê? Não, eu até gosto, vocês até são legais, mas vocês não tiram férias. Vocês estão sempre fazendo campanha do quilo, palestra. Aí veio essa pandemia, vocês não pararam, é online, é 24 horas, está todo mundo online, é grupo de estudo. Que hora que vocês dormem? Não é bem assim, a gente planeja e vai fazendo. Só que é um trabalho coletivo, né? E quando é coletivo, ele tem efetividade. Né? Não existe uma pessoa que vai lá, né? O São Francisco, mas é um espírito, né? De outro grau assim, de evolução, mesmo assim nunca trabalhou sozinho. Cristo chamou 12. Podia ter feito sozinho a trajetória ali, fazendo as ações no bem, mas não. É para mostrar o poder da coletividade. As mãos só enferrujam se a gente decidir. A gente só não acolhe se decidir, é uma decisão pessoal. E faz muito mais bem para nós, embora a gente não deva pensar nisso, fazer bem ao próximo, trabalhar para o próximo, ter momentos de lazer, né? Esse momento agora, muitos Juiz de Fora estão na praia. E alguns falam assim, Marco, Fernando, quando que vocês vêm? Eu falo, olha, eu prefiro a montanha, né? Prefiro a serra. Mas está lá, né? Se um dia for lá no mar de novo, já morei perto, muitos anos, né? Era só atravessar a rua. Mas vocês nunca saem, é porque chega um ponto de consciência, não quer dizer que não tem que se divertir, vai lá e passa protetor 70, eu tenho que ser 200. Mas chega uma hora que você começa a ter prioridades depois de uma certa idade encarnado, porque o tempo começa a andar um pouco num ritmo que parece que a gente está cumprindo ali, ó, já foi 50%, já foi 60%. A gente já começa a ter noção da data de validade provável nossa. Então a gente começa a ter prioridades para praticar as diretrizes no bem. Então as mãos começam a querer trabalhar mais para o próximo, a gente sai no portão lá, igual eu, Fernanda, sai. A gente vê, né, o hotel que virou ali o São Mateus, né, o hotel de pessoas morando ao relento, né? E isso a gente sente, né? Não é que sente pena, sente dó, a gente sente, né? Compaixão, incomoda, mas por que chegou a esse ponto, né? E muitos falam, né? Eu queria sair dessa vida, mas minha família não me aceita mais, porque tem os vícios. O Celcinho mesmo, outro dia ele falou assim, eu perguntei para ele, ele nem estava com cheiro, nada disso, eu não estava sentindo. Mas ele falou, estou há 11 dias sem tomar banho. Não dá para você me arrumar aí um perfume, um desodorante? Aí eu parei assim durante alguns segundos e falei, como é que será? A gente não tem nem noção, eu acho, quem está aqui encarnado hoje. Que é ficar 11 horas sem tomar banho. Quanto mais 11 dias, né? E ele falou assim, estou precisando, porque os postos de gasolina não deixam mais tomar banho, não sei aonde. Eu falei, e os locais, né, de acolhimento que tem para dormir? Ele falou, lá pode, só que não pode entrar com esses apetrechos. Aí ele me mostrou assim, alguns equipamentos, né, para aquecer durante a noite. Eu falei, essas coisinhas redondinhas aí, cheias de água que passarinho não bebe, não pode, eles não deixam. Né, porque eles têm que acabar ingerindo um grau muito grande, né, de substâncias alcoólicas para dormir, para não sentir frio, né? E muitas vezes para não querer ficar vendo a realidade que estão vivendo. E ele falando aquilo, eu falei, gente, às vezes a gente julga, né, as pessoas sem conhecer a realidade que elas estão vivendo, porque a gente não passou
por essa realidade, né? Eu, nessa encarnação, ainda não fiquei um dia que eu me recorde sem tomar banho. Todos os dias a gente acorda, às vezes toma 3, no verão toma 4, banho frio. E a gente vê esses espíritos que estão encarnados desprovidos, né? Quer dizer, a gente tem compaixão, a gente não tem que ter pena, dó, que pena. Porque geralmente quem fala que tem pena, dó não faz a ação que tem que ser feita. Não dá, e alguns falam assim, também se for resolver os problemas dos moradores de rua da cidade, São Paulo, por exemplo, a última estimativa é 100 mil pessoas morando, né, ao relento. Imagine, 100 mil, Juiz de Fora tem 600 mil habitantes, 1/6 da população de Juiz de Fora está espalhada lá na grande São Paulo, nas ruas, né, em condições precárias. Aí muitos falam assim, mas também é lá, ó. Mas também, ó. Mas julga. E aí a gente vê um grande exemplo, né, que não é espírita, mas para mim é um dos católicos mais espíritas que eu conheço, que é aquele padre lá, né, aquele padre guerreiro, né, Júlio Lancelotti. Todo dia eu acordo e penso nesse padre. Por quê? Porque eu pego o celular, vou dar bom dia lá para todo mundo dos grupos, né, quem gosta. Tem pessoas que chegam uma hora e falam assim, para de me mandar bom dia que a minha vida tá horrível, entendeu? Tá tudo ruim, não tá dando nada certo, eu não passo num concurso, estou há 10 anos estudando, não passo. Aí eu falei, mas não passar no concurso há 10 anos é vida ruim? Pô, tá tendo oportunidade de estudar. Você só ainda não atingiu o objetivo, mas é um processo, né? Mas tem gente que passa de primeira. Pois é, cada um tem a sua caminhada evolutiva, né? Mas quando você passar, você nunca mais vai lembrar, né, das derrotas, entre aspas. Mas a aprendizagem é cumulativa. Então, todo dia eu vou lá, dou bom dia e vem sempre. Não tem um grupo dos trocentos grupos que eu estou lá que não vem o padre Júlio Lancelotti, um vídeo dele, diário. Esse é criticado porque não para de fazer caridade, né? Durante a tal da pandemia, né, da transição planetária, indo para Cracolândia para alimentar com marmitex que ele arrecadava lá, né, nos grupos dele de auxílio, com os amigos dele lá que doam material. E o resultado foi amplamente criticado por milhares de pessoas lá nas mídias sociais, dizendo que ele estava alimentando o crack no Brasil, né, favorecendo o uso de entorpecente. Quer dizer, então Jesus fez isso, né? Que pega o padre Júlio Lancelotti, guardado as devidas proporções, eu vejo Jesus em movimento. Mas Jesus é um espírito super evoluído. Mas todo grau de evolução amplo começa numa sementinha. Por isso que tem a parábola lá que Jesus contava, né? Uns caem ali na grama, outros caem na estrada, outros caem nas pedras. Pois é, esse tal do Júlio Lancelotti aí caiu numa região complicada de evolução, mas ele está se esforçando. E ele não é nenhum Dom Quixote que sai correndo, lutando contra moinhos de vento. Ao contrário, ele é um líder, ele trabalha em equipe. E para o trabalho dar certo no bem, tem que ter equipe. Jesus já exemplificou isso muito bem. E esse padre, né, no momento ele está encarnado, representa lá uma ala da Igreja Católica. Ele é criticado dentro da Igreja Católica por pessoas que não fazem o que ele faz, ficam lá dentro dos seus gabinetes, né, ou fazendo palestras, né, as missas lá, sobre caridade, mas caridade não é um tema teórico, só existe caridade se for prático. Eu sei bastante sobre caridade, que horas que você faz? Não tenho tempo. Então você não faz nem para si mesmo, né? Porque caridade é uma coisa que a gente faz primeiro para a gente, auto-amor, se valorizar, se cuidar. Estou praticando uma caridade para comigo. Aí eu estou preparado para oferecer para o próximo. Não tem como, eu ajudo todo mundo, mas não cuido da minha saúde, não durmo. Então você está incoerente, você tem que estar equilibrado. E esse padre, ele tem mostrado, né, todas as qualidades que são diretrizes para agir no bem. Primeiro, praticar o primeiro mandamento, que é o maior de todos, amar o próximo. Não interessa se está usando bebida, se está se prostituindo para ganhar dinheiro, se está usando crack, porque tem vícios, gente, tão perigosos quanto o crack. Quer saber de um?
ganhar dinheiro de forma especulativa no mercado financeiro, às custas da miséria da humanidade. Isso é um vício. Tem muitas pessoas ganhando dinheiro, colecionadores de dinheiro, eles mesmos se auto-intitulam, né? Sou um colecionador de dinheiro, vive no cassino do mercado financeiro. E aí vão acumulando aí bilhões, milhões, trilhões, né, de valores monetários, vivendo em bolhas. Os filhos têm que andar de helicóptero, carro blindado, e a teoria da meritocracia que está imperando. Aí, viu, não consegue o que eu não consigo porque não quer. E aí você vê qual era a profissão de Jesus. Hoje que é uma das mais desvalorizadas, né? Tenta achar um carpinteiro em Juiz de Fora bom para você ver. Ou um marceneiro. É muito difícil. E quando eu tentei, alguns anos atrás, eu quero fazer uma mesa, procurei, o cara falou, daqui a 3 anos você volta. Porque tem fila de espera. Eu falei, mas para fazer uma mesa, não, com essas características que você quer, com a madeira que quer, todo mundo quer. Tem fila. Mas aqui em Juiz de Fora tem outro? Ele falou, eu não conheço, que faça bem igual você quer, eu não conheço não. Pode ter um aí que sai cortando madeira, emendando e tal, depois não vai ser mesa. Dá para usar, mas não é mesa. Aí eu falei, mas ele falou, pois é, qual a escola hoje que ensina essas profissões, né, que tem que lidar com as mãos? A maioria das redes escolares no Brasil quer exercitar o quê? A mente. Aí você vê pessoas que sabem fazer conta, mas não sabem tomar decisão. Sabem memorizar textos, mas não tem criticidade nenhuma. Leem o Pentateuco espírita e comete faltas gravíssimas morais, deturpando as mensagens codificadas, ideologizando a mensagem, né, usando para ganhar bens materiais. Aí você vê pessoas fazendo isso usando a Bíblia. Deturpam totalmente, pegam fora de contexto trechos para manipular terceiros. Então esse padre, o Júlio Lancelotti, ele é um bom exemplo e ele está no nível, outro dia a gente estava conversando isso em grupos, né? Ele está no nível mesmo de potencialidade de fazer o bem do Gandhi, da Madre Teresa de Calcutá. Já chegaram, né, alguns espíritas mais experientes e falaram, olha, ele está no mesmo time, no mesmo rol, na mesma faixa evolutiva. E mesmo assim, boa parte da população encarnada no país critica o padre. Ele está amando o próximo, que é o primeiro e maior mandamento. Ele perdoa, né? Que é uma das diretrizes no bem mais difíceis, né? Perdoar. A pessoa chega e fala assim, eu estou sofrendo muito. Por quê? Porque o fulano me traiu. Como? Eu tinha uma empresa, eu botei tudo na confiança, ele foi lá, perdi a empresa. Hoje estou sem nada. Estou com ódio. Quero vingança. Aí vem perguntar para os espíritas. Vocês espíritas que sabem tudo, o que você acha? Primeira coisa. Não analise essa situação só nesse contexto dessa existência, dessa encarnação. Sabe lá o que você fez para trás? Mas eu não devo ter feito nada. Nós fizemos. Quantas guerras nós participamos nas cruzadas? Em nome de Deus. Lá na Idade Média, quantos que nós não perseguimos? Que divergia da ideologia vigente à época. Era só falar contra a religião vigente, a favor da ciência, fogueira. E há pouco tempo começou isso de novo, né? Muita gente questionando a ciência, que a Terra é redonda, que a Terra é quadrada, enfim. Então a gente precisa estar muito centrado para analisar as situações, porque senão o nosso jardim espiritual vai virar o jardim do quê? Das plantas, do ódio, da vingança. Você vê em Juiz de Fora quantos atos de vingança, né, vem acontecendo, em nome de quê? Bens materiais. Ou de desilusões passionais, né? Em nome do amor, vai lá, coloca toda uma encarnação que estava indo,
devagarzinho, corretamente, a perder. Atrás, me traiu, casou, falou que ia ser só nós dois, pintou alguém, me largou, tá. A gente sofre, claro, quando a gente é deixado, ignorado, subestimado, né? Quando você chega todo motivado, fala assim, nossa, eu estou me preparando, comecei agora essa nova fase, aí vem uma pessoa, todo grupo tem esse, às vezes é até espírita, infelizmente. Chega e fala assim, você está motivado? Estou motivado, vou começar uma nova carreira, não sei o que. Fica tranquilo, onde você estudou? Você estudou num lugar muito fraco, você não tem base não vai dar certo. É aquele balde de água fria, né? É o cultivar a desesperança, é o desmotivar o outro. E geralmente esses espíritos desanimados, eles querem o que está acontecendo com o outro. É a chamada inveja, né? Eles querem exatamente o que está acontecendo com o outro, mas eles não tomam uma decisão. Porque para mudar, para tomar rumo, né, como o Pacini diz, para mudar de frequência, para deixar as mãos desenferrujarem, tem uma regra. São 3 Ds. E essa regrinha foi falada muito bem para o Chico Xavier. Ele ouviu uma vez só. Foi suficiente. O Emmanuel falou. A nossa jornada envolve tarefa difícil. O que precisa? Disciplina, disciplina e disciplina. Se não tiver disciplina, garantido, não precisa ir em coach, né, com todo respeito aos coaches, não precisa ir no psiquiatra, no psicólogo, não precisa ir na moça que lê búzio, que lê carta, que lê mão, nada. Se não tiver disciplina, vai fracassar em qualquer tarefa. É o famoso, entre aspas, vai dar com os burros na água. É aquela pessoa que fala assim, eu estou querendo, e muitos jovens falam isso, né? Eu nunca falei, porque eu não queria, eu queria outra coisa. Marco, meu filho é doido para passar em medicina. Por quê? Geralmente eu brinco. Se eu falasse isso, é porque eu assisti muito Dr. House. Aquele seriado do médico lá, eu achava legal o cara, tal. Chega, resolve os problemas com a equipe. Mas medicina não é só isso. Essa é a medicina fria. Você chega lá, resolve o problema, nem sabe o nome do... A medicina é uma coisa ampla, né? Uma coisa muito importante, como outras profissões, mas é uma profissão de alta responsabilidade, né? Em todos os sentidos. Meu filho quer ser médico, mas já paga os melhores cursos, de Juiz de Fora não entra. Conversa com ele. Eu converso, porque eu estudei várias coisas, teve coisa que deu certo, passei, teve coisa que não deu, não passei. Aí não passei por quê? Porque não segui a regra, né, do DDD. Aí vai conversar com o jovem ou com a jovem. Você quer ser médico? Quer. Por quê? Porque paga bem, né? Já não vai ser. E se for, não vai ser. Pode ter a profissão, mas não vai ser o médico que a gente espera, que é o quê? Um médico concatenado com a população, né? Que não é lógico que todos vão ter uma profissão para ser remunerados dignamente. Mas já entrar, antes de começar um curso, já está pensando na riqueza, sem saber que é uma das provas mais difíceis. Quantos aí não estão pulando dos prédios pelo mundo com altas contas bancárias? Mas com o quê? Altos vazios existenciais. Não tem o ente querido dentro de casa. Não tem o abraço do filho, não tem o beijo da mulher amada, do homem amado, né? Tem bens materiais. Bens materiais são parte, ou é uma parte do processo. Não resolve os nossos vazios existenciais. E aí você começa a conversar com um jovem, primeiro passo ele já não foi bem, falou que quer ganhar dinheiro. Isso todo mundo quer. O dinheiro, se bem usado, é muito bem valorizado, sim. Mas não é o excesso. Segundo, quantas horas você se dedica, né, para esse sonho, né, para realizar esse sonho?
Aí você já vê, né? Se você quer ser médico, por exemplo, como podia ser outra profissão, mas essa é muito badalada ainda, né? E é importante, mas tem outras. Não, ó, sexta, sábado, domingo não pega em livro. Eu tenho que curtir. Pois é, mas aí fica mais difícil, porque as pessoas que vão se dedicar a uma carreira dessa, elas sabem, né, que tem que ficar horas e horas e horas e horas estudando para depois praticar, e praticar ao vivo, quer dizer, tentar salvar ali a vida, né? Então a gente tem que saber muito bem as nossas escolhas, porque às vezes a gente está caindo numa armadilha, né? Uma armadilha material que está aí na sociedade. A gente não ama, não acolhe, não trabalha para o próximo, vive de férias, né? Tem irmãos e irmãs nossos que falam assim, não, como eu falei no início, espíritas, vocês não tiram férias, não descansam, não dormem, tal tempo. Liga para um espírita, tem um amigo meu que fala, liga para um espírita 3 horas da manhã, debaixo de chuva, alagando em Santa Luzia, e fala assim, não consegui Uber, vem cá me buscar? Ele vai. Por quê? Porque a gente faz o que fariam pela gente, não é isso? A gente acredita que quem está ligando, se eu precisar uma hora, vai fazer. Então eu faço para o outro exatamente aquilo que eu quero que faça para mim. Não é uma troca. É uma ação no bem. E essa é a regra de ouro. Só faço para o próximo aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Então se um dia alguém me ligar, como já ligou e vai te ligar, se já não ligou, vão ligar, se já ligou, se já fez. Aqui, estou precisando da sua ajuda. Primeira coisa quando fala isso, geralmente o brasileiro pensa assim, é dinheiro. Aqui, eu estou precisando falar com você urgente. Quando alguém me liga, eu já passei por isso. Gente da família, estou precisando urgente falar com você. Ou manda mensagem no Zap, nunca mandou mensagem, de repente, urgente. O que a gente pensa na hora? É dinheiro, olha lá. Vai me pedir dinheiro. Antes fosse, gente. Porque dinheiro é uma coisa que você acumulou lá, você reservou, você tem, ou então você vai, faz um vale lá e ajuda para salvar. Não, a pessoa fala assim, eu estou precisando de amor, de atenção. Por quê? Porque eu saio na rua, ninguém me cumprimenta. Entro no elevador, ninguém dá bom dia, boa tarde, boa noite. Isso está virando meio que isso sim está virando uma epidemia. Você entra no elevador, no prédio anterior que a gente morava, era um teste. A gente entrava em um prédio com muitos moradores, você entrava no elevador, a maioria não dava oi, nem olá, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Um dia entrou uma senhora cheia de sacola, cheia de gente no elevador, e eu lá no fundo, eu pensei, cara, vai ser uma luta aí para ver quem ajuda a senhora. Tive que pedir licença, sair lá espremido com o mar. A senhora quer ajuda? Ela falou assim, pelo amor de Deus, que a minha mão está sangrando já. E as pessoas tudo com medo dentro do elevador de pegar o vírus. Eu falei, já pegou. Mas não é o da pandemia, o vírus da Covid, não. Pegou outro vírus, da falta de sensibilidade, da falta de botar a mão na frente. Se a senhora estava ali, foi no mercado sozinha, voltou com aquele monte de sacola, com massa, as mãos dela estão doendo, aí entra dentro do elevador, ninguém para ajudar, porque vou pegar o vírus. Mas por que você vai pegar o vírus? Muita gente, quando ela sai, fala assim, até pensei em ajudar, foi bom você ajudou, porque esse negócio de vírus aí tá perigoso, né? Aí eu pensei assim, o vírus do egoísmo, do orgulho, né? Qual que é a vacina? Esse ninguém está pensando, é a mais simples. É não ser egoísta, é não ser orgulhoso, né? É ser prestativo. Tem várias oportunidades de trabalho no bem, gente, que são perdidas, né? E elas não custam R$1. Não custa nada. É gentileza, né, que está faltando cada vez mais. E as pessoas falam assim, eu ia até ser gentil, mas hoje quando você é gentil, eles acham que é assédio. Eu falei, não, é totalmente diferente. Assédio é uma invasão de um limite que nem lhe foi dado. A gentileza você não precisa tocar, você não precisa pôr a mão, você não precisa falar.
né? Você pode ser gentil com um olhar, né? Você pode ter misericórdia com um olhar ou com um sorriso, né? A pessoa está ali sofrendo, ela tá te mostrando que ela está sofrendo. Tem gente que passa, né? Ah, não é comigo. Se eu for começar aqui, eu não... Aí vem lá, né? O que é o bom samaritano? É aquele que para, pergunta o nome, acolhe, pega no colo, põe no burrinho e leva para... É isso. É esse ensinamento. Ah, mas eu estou apressado, eu estou com pressa. Pressa de quê? A gente não deve ter pressa. Enquanto está desencarnado, não vai precisar ter pressa nenhuma, que é outro ritmo. Mas aí, pressa de quê? Se o outro está ali mostrando que está precisando, porque vai inverter. E quando for a gente? E quando for a gente lá pedindo ajuda? Os apressados, a gente vai querer o quê? Que não tenham pressa. Então eu tenho que querer exatamente fazer, sentir o que vão me proporcionar. E é cada vez mais raro atos de gentileza. As pessoas estão... Esse período de pandemia, né, de transição planetária, ocorreu com um planejamento espiritual, uma coerência, né? E um dos fundamentos dele foi justamente pisar no freio, parar, pensar, refletir. Porque muitos, até nós que estamos no espiritismo, mas não somos espíritas para sempre, a gente é espírito imortal, estamos espíritas, ainda bem, né, que a gente tomou essa decisão. Muitos já estavam levando as coisas no piloto automático, aí de repente tiveram que parar e pensar, opa, a morte não existe. E está todo mundo, né, nas televisões, nesses últimos tempos, falando na morte. Inclusive alguns ligavam e falavam assim, Marco, você está em casa? Tô, daqui a pouco eu vou sair. Não sai não, senão você vai morrer. Eu falei, mas você que está falando aí no telefone, meu compadre, minha comadre, você é espírita, velho. Eu sou espírita, que história é essa de vai morrer? O corpo, né, pode pegar o vírus e falecer, falir das funções biológicas. O espírito não morre. Ah, mas é fácil falar quando não tem pandemia. Eu falei, então não vale nada o que a gente está estudando. Na hora da prática, é tipo assim, vamos ficar ali na escola. Agora vamos para o campo para praticar. Ah, não, para o campo eu não vou não. Lá tem bicho, lá tem mosquito, lá tem água, lá chove. A gente está estudando para praticar, veio a aula prática. Muitos contestaram o óbvio. Infelizmente, né? A gente teve irmãos e irmãs que falassem, não, Deus vai me proteger. Sim, protege. E você vai se proteger? Porque os ensinamentos, os fundamentos, né, espíritas, ciência, né, religião e filosofia. Se você abrir mão de um desses três, o banquinho não se equilibra. Por isso que o espiritismo responde tudo. Tudo que for perguntado é respondido com fundamentação científica, religiosa e filosófica. Não tira nenhuma das partes. Não, agora eu vou responder só cientificamente. Não é espiritismo. Logo vai ter lacunas. Então, ó, amar, acolher, praticar a caridade, perdoar, né? Muitos, como eu falei, chegam, mas eu estou com ódio da pessoa. Eu falo assim, mas como é que é sentir ódio? Descreva, porque eu não sou nem capaz. Não é porque eu sou santo, purificado, pelo contrário, cheio de defeitos. Mas o nosso jardim espiritual, gente, tem que estar com o quê? Com solo fértil para o bem, com água pura para que o solo funcione, com plantas, né, que são o quê? As nossas ações. Se eu começo a jogar entulho lá dentro desse jardim espiritual, é o ódio, é o desejo de vingança, é o desejo de levar vantagem em tudo, né? A famosa lei do Gerson, né? Quem é mais novo não conhece, mas vai pesquisar lá no Google, Copa de 1970. Jogador, um dos melhores jogadores, ainda está encarnado, mas cometeu um deslize, foi fazer uma propaganda de um cigarro, que ele era fumante, na época fumar era saudável, né?
Era essa a propaganda, ó, fume porque fumar faz bem para os pulmões. A gente sabe muito bem que não é isso. E aí ele pegou o cigarro lá, que eu não lembro o nome, e falou, ó, na vida o importante é levar vantagem em tudo. Tem que levar vantagem em tudo. Aí isso sociologicamente virou a lei de Gerson. Levar vantagem ou ser esperto é o pior adjetivo que um espírito pode ganhar. Outro dia me falaram assim, não, fulano está se dando bem na vida, ele é muito esperto. Aí eu falei assim, o que ele faz na presença de Jesus? Se sim, está sendo esperto pro bem, né? Tá sendo esperto mesmo, está fazendo só coisa no bem. Mas se o que ele faz, ele não faria na frente de um exemplo moral que é Jesus, ele não é esperto. Ele está até se sentindo esperto a visão materialista, mas ele vai plantar exatamente ele vai colher exatamente o que ele está plantando. E as pessoas hoje chegam com ódio, ah não, eu vou me vingar. É melhor a sensação, o seguinte que eu falo, você perdeu, sinta-se assim, ó, eu perdi. Mas não perdi o quê? Ó, fiquei numa relação, onde eu fui infeliz, não deu certo, o outro é esperto, foi embora com tudo, e eu fiquei aqui sem nada, entre aspas. É melhor perder do que ficar, ou ter essa sensação, olha, eu perdi, me enganou, Tá, mas você tem dignidade, você é honesto, você não fez o que ele fez. Porque a lei de causa e efeito vai julgar as ações. Não tem como escapar. Pode escapar aqui, pagando advogado, atrasando juiz, atrasando justiça, falando 3 depoimentos diferentes, né, igual alguns estão fazendo por aí. Cada hora conta uma história sobre uma ação incorreta. O que seria o correto? Meu avô sempre falava assim, você cometeu um ato incorreto à luz da justiça dos homens? Sim. Chega lá e fala, fiz. Ah, mas aí vai ser preso. Mas tem que ser. É a prova. A prova que você precisa passar é ficar encarcerado. Para quê? Para pensar, para raciocinar. Muitos, quando ficam nesse ambiente fechado, despertam um monte de sentimento bom que não tinha antes. Deixa de ser esperto. Descobre uns livros lá na biblioteca lá do local, né, que está encarcerado. Aí começam a ler e falam assim, gente, olha, teve um homem à época, aí, há 2000 anos, que falou para não fazer um monte de coisa, mas não falou com palavra, não, falou com exemplos. Ele falou, quer fazer, faz, mas vai ter as consequências, então é melhor não fazer. Ou quer fazer, faz, vai ter as consequências, no bem. Aí começa a ler uns livros, tal, ó, aqui está falando que tem que amar, tem que perdoar, tem que dar a César o que é de César, a Deus. Ah, é isso que eu vou fazer. Quer dizer, precisou ficar às vezes 5, 10, 15. Alguns têm que ficar a vida toda enclausurado lá para tomar juízo. Enquanto outros ficam atrasando, né? Eles têm poder aquisitivo, então eles pagam advogado, eles compram juiz, eles atrasam ali, eles mudam código de leis. Estão se complicando na esperteza que eles estão vivendo. Porque quando desencarnar, gente, outro dia falaram isso, quando a gente desencarnar não vai mudar nada. Nada imediatamente. Eu desencarnei, eu vou chegar em algum ambiente espiritual da mesma forma que eu sou. Com os mesmos pensamentos. Se eu estou pensando coisa boa, vou despertar coisa boa. Se eu estou com ódio no coração, ódio foi também. Se eu estou com desejo de vingança, vai também. Se eu estou com altos débitos morais, vai. Não tem como. Não tem um passe de mágica. Ah, chega lá, vão me dar um... Não. Olha o exemplo clássico, né? A gente tem vários exemplos clássicos. Mas o melhor chama André Luiz. Como que despertou um espírito altamente capacitado tecnicamente, médico, da alta sociedade, rico, mas não era um homem digno. Tinha família, mas nunca foi homem de família. Era homem de boteco, de bar,
de zoada, de festança, de excessos, né? Muita má vontade no ato da medicina, né? Tratava os pacientes como se fossem produtos. Tanto é que a única senhorinha que se lembrou dele era justamente aquele que ele mais tinha má vontade para atender lá o ente querido dela, né? Foi uma das poucas, né? Como é que a gente passa vergonha, né? Desperta lá, quantas pessoas estão pensando em mim? Só uma, duas, três. Gente, mas eu tinha milhões de amigos nas mídias sociais, milhões de seguidores. Aí outro dia num grupo de estudo falou assim, pois é, Jesus hoje seria um fracasso nas mídias sociais, né? 12 seguidores. Aí você vê pessoas que estão aí com 12 milhões, vai ver o conteúdo que o sujeito ou a sujeita estão falando. Gente, nada de substância. Então, tem a câmera na mão, tem o celular, tem o canal, tem dinheiro. Poderiam estar fazendo campanhas maciças, né? De alerta, de abrir o olho do próximo, mas o ego, né? Como o Jung fala lá, né, no seu vasto estudo, o ego é o que destrói o espírito. Não é o outro que me destrói, sou eu mesmo. Da mesma forma, quem é que me põe para cima primeiro? Eu. Não adianta as pessoas ficarem me elogiando. Eu tenho colegas que eu falo, rapaz, você tem um grande potencial. Mas ele vira e fala assim, mas eu não acredito em mim. Quem tem que acreditar que você é capaz de amar, acolher, perdoar é você. Eu posso até te dar uma dica. Tinha até um personagem num quadro de humor que era muito legal, né? Ele chegava, eu vou te dar uma dica, mas você vai seguir se você quiser. Agora, fique tranquilo, porque vai chegar uma hora, a gente vai ter que tomar uma decisão. E aí tem os bons exemplos por aí. Às vezes eu estou pegando os exemplos mais midiáticos, mas dentro do nosso círculo ali de convivências, tem grandes exemplos. Alguns anos atrás, quando eu fui morar na rua Fernando Lobo, aquela rua do lado da catedral, né? E eu já fui católico, quase fui padre, eu adoro igreja, onde eu vou... Eu já dei em vidas passadas, com certeza, outro dia o pessoal falou, não fala mentira. Eu falei assim, eu nunca fui papa, mas eu acho que já cheguei perto. Mentira. A gente sempre quer cargos altos, né? Mas eu já fui do clero. Por isso que eu gosto muito do ambiente, né, religioso. Aí fui morar na rua Fernando Lobo ali, que é a rua que sobe a catedral. Espírito Santo desce, Fernando Lobo sobe. E eu morava do lado, debaixo do Zé Kodak. Cara que eu fiquei amigo, né? Uma pessoa muito boa, né? Adorava carnaval, bloco e tal. Ele até falava assim, vocês espíritas é contra o carnaval, né? Eu falei, depende. Porque se for uma coisa que a gente senta ali, vamos falar de coisas legais, pode estar fantasiado, pode estar jogando com... O problema são os excessos, né? As pessoas não são elas mesmas, muitas vezes, quando elas estão em certas festas, porque elas não querem ser. Mas eu conheci um sujeito que ele era baixinho, bem baixinho, super discriminado. Ele mesmo falava, Marco, eu sou discriminado 3 motivos. Sou baixinho, sou afrodescendente e não tenho dente. Ele tinha 2 dentes só aqui, 2 ponteiros, ponta direita e ponta esquerda. E embaixo ele tinha alguma coisinha lá que sobrou, seu neto. Ele que fez a minha mudança. Eu nunca vi um cara tão, até hoje eu lembro dele, otimista, o tempo todo otimista, o tempo todo. E aconteceu um fato muito engraçado. Chegou a máquina de lavar. Não entrava pela porta da sala, não entrava pela porta da cozinha. Tiramos a armação lá, foi o pedreiro, não passava pela janela. Aí ele teve uma ideia, ele falou assim, vamos subir, ele içou pelo telhado a máquina, ele e 2 ajudantes, desceu pelo fosso, ele só com a corda e os ajudantes. Ele desceu pela corda e entrou pela janela do quarto. Aí saiu arrastando, porque dentro de casa dava para ela entrar pelas portas. E ele fez isso durante 5 ou 6 horas. Suando bicas, com a maior boa vontade e feliz, e quando terminou a tarefa ele virou para mim e falou assim,
Viu? Você achou que não ia dar? Seu neto resolve qualquer coisa. E ele era o faz tudo ali da região. 3 anos depois fui mudar de novo, aí fui mudar de cidade. Para quem que eu... E eu sempre contava com ele na rua ali, ele faz tudo ali na região ali. 8 filhos, casou 3 vezes, ele falava assim, ó, sou amigo das minhas 6, agora estou casado aqui, estou bem, mas não, ele adorava, ele falava assim, filho tem que vir no mundo. E ele criava tudo, sabia o nome de todos, amava todos. 3 anos depois, peguei o celular, liguei para ele, falei, nem deve mais ser esse celular, né? Porque as pessoas vão trocando. Ele atendeu. Seu neto falando, eu falei, seu neto, estou precisando de uma ajuda sua, o quê? Vou mudar. Aí ele falou, já sei, a máquina, né? Vai levar a máquina? Eu falei, voa, tá nova, tá boa, tá funcionando. Fez a operação reversa, né? Içou a máquina pro telhado e desceu ela lá no passeio ali, em frente à catedral ali. Aí os caras da mudança não faziam. Eu cheguei e falei com os caras, tem que... não, esse serviço aí nós não fazemos não. A máquina foi o último item a sair do apartamento. Né? E o seu neto de novo, né? Morrendo de rir, feliz. E ele chorou na hora de que o caminhão foi embora, que ele falou assim, eu sou muito feliz, mas eu estou triste porque vocês estão indo embora, principalmente você, né? Porque você nunca as palavras dele não foram essas, mas traduzindo, você nunca fingiu que eu não existia, né? Mesmo depois que eu fiz o serviço, ele fez o serviço, a gente parava na rua, conversava, às vezes ele estava lá na padaria de baixo, tem uma padaria, a gente parava, vamos lá tomar um pingado, tal, a gente ria e tal, porque muitas pessoas são invisibilizadas, né? Encarnadas, as pessoas passam, como se não existisse, né? Finge que não vê, finge que não quer cumprimentar, vê a gente, né, na rua, entra dentro de uma galeria, né? Aí a gente faz uma prece, né, por essa pessoa, né? Fala assim, pô, será que eu pisei na bola? Que a pessoa sempre me vê, ela entra numa galeria, nem está me devendo nada. Mas às vezes não quer encontrar, não quer falar. É direito da pessoa, né? Fato é, para resumir, gente, amar, acolher, perdoar. Vamos botar isso na nossa agenda em 2023. Amar sem restrição. Quem quiser amar a gente deixa. Vamos amar todo mundo. E amar com respeito, né? Não precisa falar com a pessoa, eu vou te amar. Não, ame com exemplo. Às vezes é com silêncio, é com prece. Se a pessoa quiser desenvolver ali uma amizade presencial, vamos conviver, ame, com respeito, com... Perdoar para a gente não partir com débitos complicadíssimos, porque senão vai voltar abraçadinho, como a gente diz lá em casa. Se a gente partir com desafetos, vamos voltar como? Abraçadinhos nos desafetos. Não tem como fugir. Vai vir como pai, mãe, irmão. Às vezes vem grudadinho, né? Um no peitinho do outro, um no crânio do outro. Para quê? Para perdoar e acolher. Procurar serviço, né? Aonde que está precisando de gente para fazer uma atividade que eu tenho dedicação, tempo, eu vou. Às vezes é para ficar na porta da casa espírita recebendo as pessoas. Hoje tem dificuldade para achar gente, porque os irmãos evangélicos voltaram para o presencial, os católicos voltaram, os umbandistas voltaram, os espíritas muitos não voltaram ainda. A gente fica falando, fulano, venha. Volte. Mas eu só vou se for com touca, com roupa de máscara. Venha do jeito que você quiser, mas venha. Por quê? Porque está precisando muito. Caridade é presencial. Online tem limitações. No presencial não tem nenhuma. Se você se sente melhor com máscara, sem máscara, com luva, sem luva, com álcool gel, sem álcool gel, mas venha. Vacine-se, previna-se e venha. Então fica aí, né? Para a gente convocar os nossos... Onde eu tenho ido, às vezes viaja por aí, convoque os irmãos para voltar. Eu tenho medo. Sim,
Medo faz parte da encarnação, mas a gente tem que ter fé no que a gente estuda, né? O medo às vezes é até uma prudência, mas a fé é a essência. Então vamos voltar, vamos trazer, principalmente os jovens, né? Aqueles espíritos que estão nos corpos jovens, convidar, vamos lá ouvir a palavra, né? Os irmãos evangélicos que eu tenho. Marco, vamos lá, vou. Vai ter casamento, vou. Mas se é espírito, vocês devem achar estranho. Não acho nada estranho. Cada grupo religioso tem os seus rituais. Os nossos são mais simplórios e tal, mas... Gente, muita paz, muita luz, um ótimo ano de 2023. Fico muito feliz de retornar aqui ao Dom Pedro, que é uma casa de trabalho, de estudo e de caridade.